Boa noite. Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós fizemos um estudo e nós abordamos com um título chamado Guerra no Céu. E nós podemos ver que ali houve uma peleja, houve uma guerra no céu entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar na palavra revelada, na palavra de Deus, a carta de amor. E o título do estudo de hoje é Lúcifer engana, Cristo prevalece. A vida de Lúcifer é enganar. Assim como ele enganou parte dos anjos, ele também tenta enganar a cada um de nós. Mas Cristo prevalece. Na guerra no céu, na batalha, nessa peleja que teve no céu, Cristo foi o vencedor. Cristo, o general das batalhas, sempre é o vencedor. O orgulho de Satanás amadureceu e se tornou uma rebelião declarada contra Deus. Ele acusou Deus de ser injusto, ele acusou Deus de ser desleal. Contaminou os anjos com suas dúvidas e com as suas acusações. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, revela sobre a habilidade de Satanás em enganar, para enganar. Quantos dos anjos caíram em suas mentiras sobre Deus? Vamos ver na palavra revelada. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nascesse. No começo do versículo nós vemos que Satanás, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas do céu? São os anjos, a qual Satanás conseguiu enganar. Na arte de enganar, Satanás é habilidoso, ele é astuto, ele é argiloso. Ele conseguiu que um terço da parte dos anjos ouvissem e acreditassem em seus argumentos, acreditassem nas suas mentiras e nas suas injustas acusações ao Criador. Quando a guerra surgiu no céu, os anjos tiveram de decidir: seguiriam a Jesus ou seguiriam a Lúcifer? Qual foi a natureza dessa guerra? Foi uma guerra física? Foi uma guerra de ideias? Ou as duas coisas? Não sabemos, amados, detalhes, mas o conflito foi físico e suficiente para que Satanás e seus anjos fossem expulsos e não houvesse mais lugar para eles no céu. Nós vimos isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Então nós vemos aqui claramente que houve uma batalha, e essa batalha não ficou só no campo das ideias, foi uma batalha verdadeiramente física e real entre Cristo e Satanás. Mas Cristo, como sempre, saiu vitorioso e Satanás foi expulso do céu para a terra. Essa guerra, obviamente, incluiu algum tipo de elemento físico. Uma coisa podemos afirmar sobre a guerra no céu: todo anjo teve de decidir a favor ou contra Cristo. A quem seguiram?
aqui faz uma pergunta: de quem seria a voz que ouviriam? Os anjos leais escolheram ser obediente aos mandamentos amorosos de Cristo, ao passo que 1/3 dos anjos ouviu a voz de Lúcifer, ouviu as mentiras de Lúcifer, desobedeceu a Deus e perdeu assim o céu. Também nós, neste tempo crítico da história, somos chamados a decidir a favor ou contra a Cristo. Devemos declarar de que lado estamos: de Cristo ou estamos ao lado de Satanás. As profecias, amados, estão se cumprindo. Em breve Cristo voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória, e as escolhas estão em nossas mãos. Qual é a minha e qual é a sua escolha? Vamos ler Gênesis capítulo 12, 15 e 17. Ou melhor, nós vamos ler alguns versos e nós vamos perceber que Deus é um Deus de liberdade e nos deu a liberdade de escolha. O primeiro verso que nós vamos ler é o verso de Gênesis capítulo 2, 15 e 17. Gênesis capítulo 2, 15 e 17, a palavra revelada assim nos diz. Gênesis capítulo 2, o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, Adão e Eva tinham uma escolha de obedecer e não obedecer a Deus. Em Êxodo, capítulo 32, nos versos 26, Êxodo 32, o verso 26, a palavra revelada assim nos diz: Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é o Senhor? Venha até a mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo o quê? Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor? Venha até a mim. Então nós podemos escolher se somos ou não somos do Senhor. Josué, no capítulo 24, no verso 15, a palavra do Senhor assim nos diz: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa sejamos, amados, a nossa escolha: servir a Deus, servir ao Senhor. Ainda em 1 Reis, capítulo 18, no verso 20 ao 21, verso 20: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Verso 21: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quanto cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amados, nós precisamos escolher: ou seguimos e servimos a Deus, ou servimos a Baal. Ou servimos ao Senhor, o nosso Criador,
ou servirmos Satanás. Deus nos deu a liberdade, amados, de escolha. Então podemos escolher em qual lado do conflito poderemos estar. Que nossa escolha seja estar ao lado de Cristo. Quando Deus criou a humanidade, Ele incorporou profundamente em nosso cérebro a capacidade de raciocinar e de escolher. Deus nos deu a capacidade e a inteligência, a consciência de escolha, e de escolhermos o bem e de escolhermos o mal. A essência da humanidade é a capacidade de fazer escolhas morais. Não somos robôs, e Deus não nos fez como robôs, controlado por controles remotos. Deus nos fez seres livres, porque Deus é um Deus de liberdade e com livre escolha. Não somos, como já disse, robôs teleguiados por controles remotos. Fomos criados à imagem de Deus, diferentes dos animais quanto à capacidade de escolher e seguir princípios espirituais eternos. Desde a rebelião de Lúcifer no céu e desde a queda do ser humano, Deus chama seu povo a responder ao seu amor e ser obediente à sua lei. Que escolhemos servi-lo, que escolhemos amá-lo, que escolhemos, em meio ao grande conflito, a estar ao lado de Cristo. Que lições podemos aprender na batalha no céu e que se aplicam à nossa batalha contra o mal? Satanás enganou seres perfeitos e nós precisamos fazer e refletir e fazer uma reflexão para as nossas vidas. Será que ele também pode nos enganar? Sim, amados. A palavra do Senhor diz que Satanás enganaria até mesmo os eleitos. Então nós precisamos manter o foco. Nós precisamos estar na presença do Senhor para vencermos o grande conflito na presença do Senhor. Cristo sempre vence. Devemos estar focados nas coisas do céu para não cair no engano de Satanás. No grande conflito tem duas vozes: a voz de Satanás e a voz de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações, que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas e que possamos estar do lado certo do grande conflito, ao lado de Cristo Jesus, o grande general, o vencedor de todas as batalhas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.